Concurseiro, concurseira, chegamos! Mais uma prova Atualidades. Este é o de número 93, nos aproximando de uma centena de programas. Claro, sempre feito para você, para mantê-lo atualizado e ajudá-lo em seu concurso. Tema de hoje, a importância do G20. Isso mesmo, a importância do G20. O que vamos falar agora, neste finalzinho de 2014, início de 2015, está relacionado a esta imagem que o Reginaldo vai colocar para você aí na tela. Veja lá, o que nós estamos observando aí? G20, reunião na Austrália, 15/11, início da segunda quinzena de novembro de 2014. O G20 se reúne para quê? Pensa comigo. Por que este grupo de países fez uma reunião na Austrália? Para discutir vários problemas que afetam o planeta, você e eu, mas que afetam esses países. Esses países têm 2/3 da população e a maior parte do PIB se concentra em apenas 20 países. Então, eles têm um poder de decisão muito grande. O poder nas mãos dessas pessoas é sensacional. A influência que eles têm sobre a sua vida, sobre a minha vida, é muito grande. Eu vou pedir para o Reginaldo voltar a imagem lá. Olha esses homens que aí estão. Esses homens que pousaram para esta foto. Poucas mulheres. Pode notar, né? Que são poucas as mulheres aí presentes nesta... Dá para ver aqui a nossa presidente, Angela Merkel, o pessoal da Coreia, né? E a maior parte, homens com grande poder sobre a nossa vida. Esses senhores, essas excelências, ao sentarem à mesa, tomam decisões sobre o que vão fazer com o nosso dia a dia. Nós não temos tanta liberdade assim, não. Mas vamos lá. Primeiramente, algumas questões teóricas. Veja, eu vou colocar várias imagens para você gravar. G20, o Fórum Informal que reúne, marcou aí? 19 países, mais a União Europeia, que quando a gente pensa em moeda, em euro é uma coisa, quando a gente pensa em bloco é outro. Mas tem aí a União Europeia, 27, vamos trabalhar só com 27 países? Veja que o número não é 20, né? É 20 apenas em termos de organização. 19 países, mais a União Europeia, que você sabe que tem um número bem maior do que 20 países. 27 aí, daí claro que se eu for pensar em zona do euro é uma coisa e os que fazem parte do bloco é outra. Por exemplo, a Inglaterra não usa o euro, mas faz parte da União Europeia, tá bom? Então, é difícil a gente estabelecer um número. Quantos países fazem parte do bloco G20? Dependendo do critério que eu olhar. Se está dentro do bloco da União Europeia, mas faz parte ou não da zona do euro e assim vai. Mas se você gravou 19 mais a União Europeia, fechou a conta. Mais um texto que eu quero que você guarde, olha ali. Os países que compõem o grupo do G20 têm 80% do PIB mundial. 85% do PIB mundial. Se eles têm 85% do PIB mundial, ou seja, a cada 100 dinheiros do mundo, 85 está nas mãos deste grupo, significa que eles têm poder sobre as nossas vidas. O que eles decidirem vai sim modificar a nossa ação no dia a dia, em termos de emprego, em termos de ensino. Lembrando do programa passado, em termos de IPCC, a questão climática, qual a atitude que este grupo, que concentra 85% da renda do mundo e automaticamente 85% do consumo do planeta, porque quem consome é quem tem dinheiro, e automaticamente são os que poluem, qual a atitude que esses países tomarão em relação à questão climática? Esse grupo chamado G20
é o maior responsável, sim, pelos danos ambientais que são irreversíveis e, segundo o relatório do início do mês de novembro de 2014, pela primeira vez se provou com uma questão com fatos concretos que o ser humano é o grande modificador da natureza, embora ele faça parte da natureza. Grave isso até para a sua redação ou para uma questão fechada em seu concurso. O ser humano, embora faça parte, você e eu somos fazemos parte da natureza, mas nós agimos de uma forma diferente dentro da natureza. A natureza age por instinto, por exemplo, provocou a extinção dos dinossauros. Só que quando surgiu o ser humano, dentro dessa extinção dos dinossauros, surgiu um elemento que não estava previsto para a natureza. Alguém que raciocina, que pensa e age, e não mais por instinto como a natureza funcionou até então. Então, ao mesmo tempo que fazemos parte da natureza, somos o grande modificador dessa natureza porque pensamos, raciocinamos, nem sempre de maneira, digamos assim, correta. Concurseiro, concurseira, mais um dado que eu quero que você grave, olha só, coloquei em tópicos aí. O G20 é o consumidor de 80% do comércio global. É assustador quando pensamos em 80% do comércio global. Vou trocar de cor aqui para facilitar a nossa gravação. Vou colocar esse número em letras garrafais. 80% do comércio global está nas mãos de um bloco de pouco mais de 40 países. Assustador isso. O que demonstra? Pensa comigo. Isso demonstra uma profunda desigualdade em termos de mundo. Uma profunda partilha desigual que provocou pelo sistema que usamos, o capitalismo, uma desigualdade dentro do planeta. E precisa ser revisto. Olha, já existe caminhos, já existem meios para gerarmos riqueza para todos, causando menos danos ao ambiente. Teremos, é claro, que tomar decisões muito claras, decisões muito assertivas em relação ao ensino, em relação à diminuição do número de pobres dentro do mundo. Veja esse mapa aí para que você tire uma fotografia mental e geográfica do que forma o chamado G20. Então, tá lá, G20. Note que tá fora do G20 a maior parte da África. Mais de 50 países estão fora do G20. Mais de 50 países. Porque a África tem em torno de 53 e entra aqui a África do Sul fazendo parte do bloco, né? Tá aí a África do Sul. Note que a América do Norte está inteira. América do Norte, México, Estados Unidos e Canadá. Na América do Sul só fazem parte da brincadeira Brasil e a Argentina. Aí o bloco europeu, como já argumentei, aí vem a Rússia com a Turquia, ali na Ásia, Índia e China, Japão, na Oceania o grande destaque é para a Austrália e alguns poucos países aqui com Papua e Nova Guiné e assim por diante. Então está aí o grupo do que forma o G20. Vale a pena você tirar uma fotografia mental disso. Não tem que decorar, mas tenha uma boa noção disso. Tenha uma boa noção deste mapa para que o G20 não seja uma identidade que você não consegue visualizar lá no espaço. Ok? 85% da renda e praticamente o mesmo valor em comércio, o mesmo valor em consumo. É muita coisa. Ao mesmo tempo, muitos danos ao meio ambiente. Mais um detalhe que eu quero que você registre, que eu coloquei aí em forma de tópico. Olha só, este grupo que você viu no mapa, chamado de G20, concentra apenas isso. Claro, estou sendo irônico, né? Apenas isso em termos de planeta. 2/3 da população mundial.
Você vai me dizer, mas você está sendo malthusiano ao argumentar isso, porque Malthus já tinha previsto que se a população continuar crescendo, não, o planeta não vai suportar. Talvez nós estejamos mesmo sendo eco-neomalthusiano ou neomalthusiano. É bem possível que isso esteja acontecendo. Só que é melhor precavermos, porque o painel do clima, que é lançado, o relatório do painel do clima, que é lançado dia 2 de novembro de 2014, faz um alerta muito sério. Se continuarmos danificando a natureza como estamos, teremos problemas na sequência e vamos ter que rever a nossa atitude. Veja só, concurseiro, concurseira. Mais alguns... para reforçar essa ideia, eu coloquei aqui em forma de texto ali, rapidinho, que eu devia ter passado antes e esqueci. O bloco, então, é formado por União Europeia, está dentro do G20 o G7, né? Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, Reino Unido, Itália e França. Poderia entrar aqui a Rússia, ok? Mas a Rússia, com a questão da Crimeia, saiu e foi passado para cá, nessa outra relação, que é em Brasil, Coreia do Sul, Argentina, Austrália, China, Índia, Indonésia, México, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia e Rússia. Eu deixei aí porque você pode até parar o vídeo e dar uma olhada, ou uma ideia. O que eu fiz até para eu fazer, para que eu tivesse um domínio geográfico disso, peguei o mapa do mundo em branco, olhei para a relação dos que formam o G20 e vim marcando. Não é um trabalho de pintar, e vim marcando, escrevendo o nome, peguei o nome desses países. É claro que você registra essas informações com mais facilidade e, feito uma vez isso, fica para sempre. Um detalhe que o G20 discutiu, olha lá, para você não esquecer. Crise financeira. Como é que o mundo vai resolver a crise financeira? Porque isso afeta o teu emprego e o meu emprego. Conseguir gerar crescimento para as novas gerações, para os seus filhos, para os seus netos, ok? E o G20 comprometeu em acelerar o crescimento do planeta em 2% para as próximas décadas. É uma questão bastante ambiciosa que se deseja fazer. Eu espero que dê certo e assim vai melhorar para todos nós. Se você lembrar também, aconteceu dentro do G20, o Brasil aproveitou isso. Olha lá, por favor, coloquei ali a sigla, a reunião dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que no inglês fica South África, porque os BRICS se reuniram para discutir o novo Banco de Desenvolvimento, que pode ser uma solução para a distribuição de riquezas dentro do nosso planeta. Vamos ter que rever isso e urgente. Fique atento, então, a essas questões do chamado G20, pela importância, pela relevância, pela capacidade de decisão que eles têm dentro do planeta. Valeu, nos vemos no próximo Aprova Atualidades. Até lá.